Bom dia, pessoal. Senhores vereadores, por favor. Primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Brumadinho, exercício 2026. Ordem do dia, 12/2/2026. Bom dia a todos os presentes, bem como aos internautas que nos acompanham. Pelo relógio do plenário, são exatamente 10h13. Sob a proteção de Deus e em nome do povo do município de Brumadinho, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária de 2026, que está sendo transmitida ao vivo. Convido a todos para a execução vocal do Hino Nacional Brasileiro. Plácidas, um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso bem da própria morte. Ó pátria amada, combatada, salve, salve. Brasil nos une denso raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. A terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, eu passo a palavra ao secretário da mesa para seus agradecimentos. Muito bom dia a todos. É com enorme satisfação de eu estar aqui retornando aos trabalhos na Câmara Municipal. Eu não sei se todos sabem, eu acredito que o pessoal sabe de um episódio de saúde que eu passei, né? Então foram 5 dias na UTI, 5 dias na enfermaria. Momentos extremamente difíceis para mim, para minha família e para todas as pessoas que estão ligadas a mim. Eu não poderia deixar de agradecer as inúmeras manifestações que foram nos dadas, orações, pensamentos positivos e manifestações de melhoras e recuperação rápida minha. Foi uma experiência em que eu não desejo para ninguém, mas é uma experiência que eu passei a refletir melhor a minha vida com relação à família, com relação ao trabalho, com relação à espiritualidade, e saí de uma situação muito complicada, estou em fase de recuperação ainda, mas graças a Deus está indo tudo bem. E de uma coisa ficou muito clara para mim, que
eu saí muito mais forte dessa situação que eu passei. Com muito mais temor a Deus, com muito mais apego à vida, com muito mais cuidado a mim e com muito mais cuidado à minha família e às pessoas que me cercam. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos por toda manifestação, por orações, pensamentos positivos e energias positivas e que fez com que eu saísse dessa situação. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. E queremos, essa casa quer desejar boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes, né? A Casa do Povo, e para que tenhamos um ano de 2026 com muita paz, muita tranquilidade. Primeiramente, coloco em discussão as atas das 3 últimas reuniões ocorridas no fim de 2025. Alguém quer se manifestar? Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou-as por aprovadas. Destina-se a presente reunião a apreciação dos seguintes projetos de lei ordinária. Número 2020 de 2025, de autoria do Poder Executivo. A de número 8 de 2026, de autoria do vereador Itamar Franco Caetano. E a de número 09 de 2026, de autoria da mesa diretora. E ainda apreciação de moções e leitura de indicações de autoria dos senhores vereadores. Solicito ao secretário da mesa que proceda à chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Presença dos senhores vereadores na primeira reunião ordinária de 2026, realizada no primeiro período da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2025-2028, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2026, às 10h19, no plenário da Câmara. Vereadores, presidente José Metódio Dornas. Presente. Vice-presidente Maximiliano Franco Maciel Figueiredo. Presente. Secretário Denilson Gama, presente. Adriano Gustavo Ferreira Diniz. Presente. Silvonei Silva Tavares. Presente. Daniel dos Reis. Enes Rodrigues de Faria. Itamar Franco Caetano, está justificado com um ofício aqui. Ivan Antônio Ferreira Egger. Presente. Márcio Roberto Lopes de Souza. Presente. Valci Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Vanilson dos Santos Porfírio. Registrada a presença de 12 vereadores, há, portanto, o número regimental. Passaremos agora aos oradores inscritos para o uso da tribuna popular pela ordem. Então, vamos para o primeiro inscrito, o senhor Caio César de Assis, que vai falar sobre política de Brumadinho. Bom dia a todos, autoridades, senhor Juca Dornas, presidente, a qual representa todas as autoridades aqui, ao povo de Brumadinho. Primeiramente, eu gostaria de solidarizar o senhor Arlim, pelo que ele passou sobre as críticas. Eu vou contar uma breve história para vocês. Quando essa gestão acabou de ganhar a eleição, iram de carro, eu acho que todo mundo viu, e fazendo o que eles achavam que tinha que ser certo. A minha visão muito depreciativa, na qual falaram meu nome, achando que ia me depreciar falando um sobrenome de um gestor passado. Quem conhece a minha história, eu acho que tinha que saber mais um pouquinho.
porque o pai desse gestor era amigo de meu pai. E a questão política, quando eu fui vereador, ele sempre foi fiscalizado com o mesmo rigor. E faço críticas, desde então, à questão política de Brumadinho. E está muito feio isso. Eles têm uma legião digital para defender. E, às vezes, a crítica apenas por crescimento. Crescimento. A questão aqui é que todos somos de Brumadinho, e todos podemos criticar. Se alguém da gestão passada trabalhou em cargo de confiança e quiser criticar essa, está no momento. Todo mundo pode criticar em Brumadinho se mora aqui, está com sua residência aqui. É direito do cidadão. A gestão passada é passada. Agora, qual que a gente vai criticar? Vai ficar vivendo o passado? Então, são essas coisas que vai deixando a política chata, as pessoas vão se afastando. Outra coisa que me espanta muito foi a questão, eu vi um vídeo do secretário de esportes falando que inaugurou bebedouros, sendo que só ano passado em tendas foram gastos 7 milhões. Não vou entrar nos pormenores disso não. No carnaval desse ano, uma empresa aí já está em 4 milhões e meio. Não vai fechar nesse dinheiro. Isso é muito triste, porque você vai ver na aparelhagem da quadra, já podia ter sido renovada. A gente já podia ter feito um polo no Aranha, em Suzana, com esse dinheiro, de esporte. Fazer outro polo em Brumadinho, como eu sempre falei, naqueles galpões ali perto do Parque de Exposições. Realmente trazer para a saúde, desafogar a saúde. É prevenção, esporte é vida. Então a gente tem que ter um olhar mais voltado para isso. E até hoje, é minha batalha, desde quando eu entrei para a política, a valorização do esporte na nossa cidade, que nunca foi valorizado. É muito triste a gente ver, por exemplo, esse caos que as festas causam, porque tem um outro lado, os comerciantes ficam muito prejudicados, às vezes o horário devia ser mudado para não prejudicar os comerciantes. Os empresários, quais serão os incentivos que os empresários de nossa cidade estão tendo para promover o emprego da nossa comunidade? Então, a gente fica muito vinculado a quê? À prefeitura. Então, se você não trabalha na prefeitura, você fica muito limitado aqui na nossa cidade. Você tem que se virar. E isso é muito triste. Muito triste porque já se passaram vários anos da tragédia Crime da Vale e Brumadinho está precisando de melhoras. Tanto para o meio empresarial, quanto para o nosso comércio. Vamos botar o olho dos pingos nos is do que a gente realmente precisa em nossa cidade. Não é ficar respondendo a pessoa, depreciando a pessoa. A crítica é construtiva. A crítica é para o seu crescimento. São milhões. Não resolveram o problema dos ônibus, vieram aqui, carreata dos ônibus. Então resolve o problema das tendas, compre as tendas. Se você for lá na quadra, lá você vê. Tem pessoal gabaritado para aprender a mexer com as tendas e a gente, como se diz, não onerar mais o dinheiro público. Gente, e só para finalizar, as festas não são de graça. Sai tudo do nosso dinheiro. Se a gente não se atentar que, nesse momento, estamos com os cofres cheios e depois pode vir uma seca, não se preparar para isso, Brumadinho pode ter dias bem piores. Forte abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Eu não desisto, não desistam vocês também. Muito obrigado, senhor Caio. Concedo a palavra ao senhor Bruno Leonardo, que disporá de um prazo de até 5 minutos para falar sobre denúncia protocolada dia 5/2/2026. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, vice-presidente. Vereador Denilson, estimo que eu esteja bem, tá? Questões políticas são debates no campo da ideia. Jamais seria para qualquer mal a vida do senhor ou qualquer outro vereador dessa casa. Na
na figura do presidente, eu cumprimento os demais vereadores, servidores dessa casa. Bom, no dia 5 de fevereiro eu protocolei uma denúncia, acabei de receber até o parecer, viu, presidente? Aqui falando de até plágio, falaram que não deve investigar. Bom, de toda forma, eu gostaria de pelo menos trazer aqui os fatos que originou a denúncia, para que a população tenha conhecimento. Bom, por mais que eu tenha recebido o parecer, eu trouxe também uma petição de aditamento para juntar novos documentos. Não sei se farei. Então, é uma denúncia que trata sobre possível crime de financeiro envolvendo o secretário adjunto Tauan, Teófilo Ferreira Silva, e aqui o servidor William. O William não é denunciado, não sei qual é o tipo de envolvimento, mas nos fatos fala que o denunciado, o Tauan Teófilo, no exercício do cargo de secretário adjunto municipal de saúde, vem adotando condutas que, em tese, configuram um grave desvio à finalidade administrativa, uso indevido de bens públicos e possível apropriação irregular de recursos municipais, tá bom? Essa parte da multa que ele tomou, em tese, também em veículo cedido para a Secretaria de Saúde, tá? Dia 29 de janeiro, às 21h36, na rua Sinfrônio Brochado, o denunciado foi abordado e recusou-se a soprar o bafômetro, tá? E não haveria nenhum problema se o carro fosse um carro dele, mas tudo indica que esse carro era um carro que estava contratado pela prefeitura e cedido à Secretaria de Saúde. Mas o mais grave aqui é sobre a questão de transferências via Pix, exatamente no mesmo valor de solicitação de diária, correspondente tanto o dia da solicitação da diária quanto a transferência, tá bom? Então, o servidor municipal William custeou pelo município, né, valor especial para uma viagem para Unicamp, São Paulo. Ele estaria levando uma paciente para tratamento. E conforme os documentos apresentados, no dia 20, ele sairia no dia 21, ele solicitou uma diária de 1.395, e no dia 20 ele transferiu para o secretário adjunto essa mesma quantia. Motivos esse que dá para a gente fundamentos para que haja pelo menos uma investigação. Aqui não há afirmação. Eu estou solicitando essa casa que investigue, por se tratar de servidor público, e a gente tem elementos suficientes aqui para poder instaurar uma investigação, uma fiscalização por parte de algum vereador, já que a assessoria da Câmara já me deu um parecer contrário, eu até esperava um parecer contrário, tendo em vista que a assessoria dessa casa também é advogado do secretário de governo nos processos particulares. Então, não me pega de surpresa esse parecer. Apresentaria hoje um aditamento da denúncia, não sei se farei, ou se eu mesmo darei encaminhamento ao Ministério Público ou mesmo à Polícia Civil, de mais documentos que chegou ao meu conhecimento pós o protocolo da denúncia, que fala também o senhor William Maicon, novamente, solicitando diárias do mesmo carro, na mesma data, mesmo horário, para destinos diferentes. Eu não consigo imaginar que o mesmo carro tenha conseguido estar em dois locais distintos, na mesma data e horário, e os dois estarem recebendo também diária por essa saída, né? Dois motoristas, mesmo carro, mesma data e horário. Também, aqui é uma afirmativa, irei protocolar uma nova denúncia. Presidente, se me permite mais 2 minutos. Então, protocolarei, após essa reunião, uma nova denúncia, também se tratando sobre o secretário adjunto Tauan, e no final do ano agora, de acordo com o sistema de informação da prefeitura, tá? Pelo menos o que me consta, esse sistema é da prefeitura, Prime Relatório de Consumo, Unidade de Veículo.
O Tauan, no final do ano, a prefeitura já de recesso, ele utilizou o carro da prefeitura com placa, aqui eu falo para vocês, T, Tatu, E de escola, A de aluna, 9, faca 97. Falo dessa forma para não ter como vocês interpretar o início das placas diferentes. Por exemplo, no dia 23 de dezembro de 2025, o Tauan abasteceu o carro em Belo Horizonte às 9h48 da manhã. Tá? No mesmo dia 23 de dezembro, esse mesmo carro foi abastecido em Teófilo Otoni, 19 horas e 4 minutos e 54 segundos, aproximadamente 450 quilômetros de distância daqui. Não para por aí, tá bom? Dia 24 de dezembro ele já estava em Brumadinho de novo. Eu acho que ele deve estar rodando de Uber, que não tem condições de rodar tanto desse jeito. Brumadinho, novamente, dia 28 de dezembro, ele abasteceu o carro às 16h43 minutos. Já no dia 29 de dezembro, ele deve ter pego uma viagem para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Também com o carro da prefeitura e abastecendo às 6h10 da manhã, presidente. Aproximadamente 430 quilômetros. No dia 4 de janeiro, novamente em Rio de Janeiro, agora no bairro da Glória, ele abasteceu às 8h31 da manhã. E tem no relatório aqui, presidente, que o senhor vai ter a oportunidade de avaliar, o senhor e a assessoria técnica, que a discriminação dos postos, CPF do condutor, tá bom? E essa denúncia eu protocolarei hoje ainda, se possível, no termo dessa reunião. Presidente, muito obrigado por conceder um tempo extra, mas se faz necessário para que essa casa tome conhecimento de denúncias, ainda que ela tenha tido um parecer contrário da assessoria jurídica. Se algum vereador achar que as denúncias aqui protocoladas e lidas são graves, peço, por gentileza, que faça de ofício, ainda que não seja através da minha denúncia. Eu agradeço a oportunidade e estimo que essa casa tenha um excelente ano de legislatura, bons trabalhos e, acima de tudo, que todos tenham saúde e que Deus proteja todos vocês. Doutor Bruno, já foi passado para você, né? Um relatório da assessoria. Se você estiver satisfeito com esse relatório, agora, se você achar que deve, eu posso pedir ao nosso jurídico que te esclareça mais alguma coisa. Então, presidente, eu devo fazer uma nova denúncia, principalmente com o fato trazido aqui agora na reunião sobre a questão das viagens. Sobre essa questão das diárias, eu acho que é muito importante, pelo menos, a gente se debruçar sobre todas as informações que foram trazidas e ver, tá? Eu me coloco à disposição para sentar também com o jurídico dessa casa e fiz a denúncia e estou à disposição para conversar, esclarecer qualquer que possa surgir, tá bom? Então, te agradeço. Então, não é necessário passar para o nosso jurídico agora, nesse momento. Tá, ok. Ok. Recebemos a denúncia e, de acordo com a mesa diretora, com alguns colegas, eu entendi que a gente deve levar ao executivo, transferir para o executivo por se tratar de um secretário adjunto. Ok? Então, estamos tomando as providências cabíveis a essa casa e pretendo levar, temos que levar ao conhecimento executivo para as medidas cabíveis. Sim. Pode ter certeza que essa casa, com os nobres colegas, a gente está aqui para fazer o melhor para Brumadinho.
Pode ter certeza. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Márcio Guru, num prazo de até 5 minutos, para falar sobre transporte escolar. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Bom dia, caros colegas vereadores, trabalhadores dessa casa, público em geral, todos os presentes. O transporte escolar, né, é só a primeira palavra. Eu estou aqui primeiro para elogiar pela compra dos ônibus, melhorando o transporte escolar das nossas crianças, da melhora dos uniformes, da melhoria do material escolar, né, da criação do laboratório que pode melhorar a vida de vários cidadãos. Mas, tanto aos elogios, também vêm os questionamentos. Falar para todos vocês que é uma felicidade muito grande retornar a essa casa depois do meu primeiro ano de mandato, na qual aprendi muito, mas tem muito mais a aprender nesses 3 anos aí, né, nesses anos aí que podem ser derradeiros, né? Mas os questionamentos vêm e eu já encaminhei alguns ofícios. Ofício para a secretária de saúde, para poder vir aqui à casa explanar melhor sobre o laboratório. Os custos, os gastos, se os funcionários vão ser mantidos, né? Porque podemos ir lá, podemos, mas eu fui lá, só tem um extrato do contrato. Eu não consigo ver lá no DOM o contrato por inteiro, no que diz os valores, como é que vai ser o agenciamento, então os demais. Então eu fiz o ofício. Fiz o ofício para o laboratório, fiz o ofício para o secretário de Esportes, Lazer, Turismo, secretário e Eventos, né? Solicitando também a questão dos custos do carnaval. Não sou contra o carnaval, até vou lá, acho que na segunda-feira, não é muito a minha praia não, mas acho que vou lá na Banda São Sebastião prestigiar, na qual gosto muito da Banda São Sebastião, né? Mas foi publicado no DOM um gasto de 4,5 milhões com a empresa para gerenciar e organizar o Carnaval de Brumadinho. Só a empresa. Então isso me fez solicitar um ofício querendo saber todos os custos do carnaval e quanto vai ficar o nosso carnaval. Eu acho que é necessário, né? Não é porque eu sou do partido do prefeito, mas eu fui eleito pelo povo. Eu tenho que fazer os questionamentos. Sou eu que ando na rua, sou eu que sou cobrado e cada vez mais cobrado, né? Até agora, nem teve a eleição aqui terça-feira, eu peguei a comissão, presidência da comissão de fiscalização, aí parece que o pessoal acha que vereador pode resolver tudo. Não pode não, tá, gente? Eu gostaria de poder ajudar a todos, mas não é. E favor, eu não vou ficar devendo para ninguém. Se a gente quiser atender muitas pessoas, nós vamos ficar devendo favor. E favor, a gente tem que cumprir, né? Também fiz um ofício para ativos, porque nessa casa, em março do ano passado, foi aprovada uma verba de 600 milhões para ampliação da rede elétrica do nosso município. E até hoje, nós não vimos sair nada do papel, nada de programação, nada de desenvolvimento, nada de empresas que foram contratadas, ou se teve eventos de licitações. Recebi uma resposta do presidente da Ativos, que foi até muito rápido, muito ativo na sua resposta, né? Mas o que ele colocou? Ele colocou um link para que eu procurasse no link. Eu não vou procurar no link, não. Eu quero a resposta por escrito para eu passar para os meus eleitores, né? Para o pessoal da Zona Quente que está cobrando essa amplitude aí, porque o dinheiro é necessariamente principalmente para a Zona Quente que foi prejudicada, porque o dinheiro são 600 milhões de reparação, né? Também, aproveitando aqui, o Caio não está aqui não, achei que era o professor Caio. Mas o professor Caio, ano passado, ele fez um questionamento sobre a lei dele, eu procurei saber, né? A secretária de Educação, a Cesária, falou que esse ano todas as escolas vão ter, né, pessoas habilitadas no curso de primeiros socorros.
E dizer também, presidente, que o ofício é uma questão para a gente poder saber. Porque o vereador, ele tem duas formas básicas com a prefeitura. O primeiro é de ajudar a prefeitura. E nós todos fazemos aqui com as indicações, todos os vereadores aqui fazendo indicações muito boas, que às vezes não são nem vistas, nem lidas, nem respeitadas pelo executivo, né? Mas fazem também algumas coisas. E a outra forma é o ofício. Por quê? Porque nós, para poder propor, vou pedir 1 minuto e meio, não 2, 1 minuto e meio, para poder acabar, né? Nós precisamos, através do ofício, entender o que está acontecendo, entender o que está sendo feito, para que nós vereadores, possamos propor para o executivo. Se nós não podemos entender, né, através dos ofícios, cabe a nós fazer os requerimentos. Requerimento é uma coisa da casa. Se por um acaso eu não receber as respostas que foram enviadas agora em janeiro, há mais de 2 semanas, menos o do carnaval que foi enviado essa semana já, né? Eu vou ter que fazer requerimento para cobrar explicação, porque é um direito do vereador. E dizer para vocês aqui, que da mesma forma que eu estou para elogiar, eu também estou para cobrar, né? Eu não sou, né, não fui eleito para trabalhar para A ou para B. Eu fui eleito para trabalhar principalmente para os meus eleitores e aqueles que confiam no meu trabalho. E assim eu vou continuar fazendo, independente de qualquer coisa. Independente se daqui 3 anos eu não esteja mais nessa casa. Mas até vai ficar melhor, porque depois dessa passagem na casa, com essa experiência, a gente vai aprendendo e vai sabendo como fazer as coisas. Então eu agradeço a todos os presentes, muito feliz, viu, Denilson? Feliz pela sua recuperação, né? E eu feliz por mais um ano aqui, mais um ano mais maduro, né? Trabalhando, entendendo melhor as coisas e sabendo como elas andam. E sabendo que eu tenho direitos, tenho deveres, tenho obrigações, mas saber que eu também, as pessoas têm que ter comigo direitos, deveres e tem que ter, acima de tudo, respeito pela minha conduta, igual eu tenho. Agradeço até aos vereadores dessa casa aqui, que muito conversam comigo, falam as coisas. Não é que eu compactuo com o que todos falam, não, mas estou aqui para aprender. E tem certas coisas que a gente tem que saber ouvir de todos os vereadores, porque tem a experiência, tem a maturidade, não pela idade, mas pelo tempo de casa, que a gente precisa receber e ouvir. Peço desculpas pela delonga, presidente, mas era contínua para essa manhã de hoje. Muito obrigado, tenhamos uma boa reunião. Muito obrigado, vereador Marcos Guru. Eu entendo, professor e vereador, que você vai ser respondido, sim, acredito, porque o nosso prefeito, ele passou por essa casa. Ao contrário de alguns prefeitos que não foi vereador, que não passou por essa casa. Então, este prefeito, acredito que ele vai falar com o seu secretariado para responder aos vereadores. Por quê? Porque ele passou, ele esteve aqui ocupando uma cadeira dessa. Então, eu acredito e eu tenho certeza que ele vai dizer ao seu secretariado para responder aos vereadores. Estamos aqui, né, para ouvir o povo. Somos cobrados, sim, em todos os locais que a gente passa. Sempre tem uma pessoa que te chama de lado e conversa com a gente. Faz perguntas, né? Então, eu acredito na democracia, acredito muito que vai dar tudo certo. Encerrada a fala dos senhores oradores, a quem agradeço, daremos continuidade aos trabalhos. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura das indicações
de autoria dos senhores vereadores. Feita a leitura, encaminharemos as indicações ao Executivo na forma original. Regimental, desculpa, gente. Resumo das indicações. Desculpa. Resumo das indicações da primeira reunião ordinária de 2026, em 12 de fevereiro de 2026, do plenário da Câmara. Vereador Sivonei Silva Tavares, indicação número 397 de 2025, indica ao Executivo a adoção de medidas tecnológicas e estratégicas para aprimorar a experiência turística em Brumadinho, com a instalação de totens, com QR Code informativo e disponibilização de guias turísticos em locais estratégicos, bem como desenvolvimento de aplicativo oficial para orientação dos visitantes. Vereador Daniel dos Reis, número 353, 2025, que seja criado e implementado em Brumadinho um programa municipal de energia sustentável, voltado especificamente para a localidade de Eixo Quebrado e adjacências. Vereador Denilson Gama, número 301, 2025, que seja feita a instalação de lixeiras na Unidade Básica de Saúde da UBS, da localidade de Marques, em Brumadinho. Número 307, 2025, que seja feita a instalação de quebra-molas na Rua Maria Emília Andrade, número 1060, no bairro São Conrado. Vereador Itamar Franco Caetano, número 127, 2025, que sejam disponibilizados monitores dos veículos escolares de toda a rede municipal de educação, número 128, 2025, que seja realizada a poda e supressão de árvores na Rua 1, nas proximidades, número 401, da comunidade de Toca de Cima, em Brumadinho. Vereador José Metódio Doras, número 370, 2025, que seja realizada a extensão de iluminação pública na Rua Belmiro Pinto Brandão, Rua do Cruzeiro, em Conceição do Itaguá, principalmente na altura do número 770. Vereador Márcio Roberto Lopes de Souza, número 394, 2025, que seja realizada melhorias na praça de eventos ao lado da quadra municipal de Brumadinho. Vereador Marcos Barrão, 404, 2025, que seja construído um novo vestiário no campo de futebol do bairro José Henrique, em Brumadinho. Vereador Valci Carlos Martins, número 314, 2025, indica o anteprojeto para a implantação de piscicultura em caixas reservatórias de água para pequenos produtores e famílias de baixa renda do município. Número 317, 2025, do mesmo vereador, que seja solicitada a adequação do itinerário do ônibus da linha 002, Suzana, especificamente no horário de 17 horas e 10 minutos, para que se realize o mesmo trajeto, praticando no período da manhã, passando pela comunidade de Sambambaia, Barreiro, e seguindo em direção ao JR, em Suzana, com o objetivo de melhor atender às necessidades da população. Vereador Vanilson dos Santos Porfírio, número 93, 2025, que a Prefeitura Municipal de Brumadinho desaproprie para a Secretaria Municipal de Esporte a Estação do Conhecimento, número 94, 2025, que seja realizada a regularização fundiária em Monte Cristo, Córrego do Barro. Neste momento, eu passo a presidência ao vice-presidente Maximiliano Figueiredo. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura da moção número 01 de 2026, de autoria do vereador José Metódio Dornas. Gabinete do vereador Juca Dornas, moção número 01, 2026. Senhor vice-presidente, o vereador que abaixo subscreve, solicita que, após ouvido o soberano plenário dessa casa, se envie moção de pesar à família de Valdir de Castro Oliveira por ocasião de seu falecimento no dia 4 de janeiro de 2026. Valdir de Castro Oliveira foi doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP, e mestre em Sociologia Rural pela Universidade Federal de Paraíba. Possuía especialização em Comunicação Rural pela Universidade Federal de Pernambuco e em Comunicação para Desenvolvimento do Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação da América Latina, com sede em Quito, no Equador. Professor titular aposentado do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais desde 2007. Valdir também lecionou na Universidade Federal de Paraíba, no período de 79 a 83, e na PUC, em 77 a 79. Atuou ainda como professor do programa de pós-graduação em comunicação, mestrado e doutorado. Instituto de Formação como Tecnologia de Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, onde ministrava disciplinas e desenvolvia pesquisas na área de comunicação social e saúde. Foi membro da Intercom e do Grupo de Trabalho de Comunicação da Abrasco. Além de sua notável trajetória acadêmica, Valdir construiu uma vida vibrante e comprometida com o jornalismo. Atuou como repórter de Minas Gerais, em Belo Horizonte, em 1974 e 75, e foi editor dos jornais de Araçuaí,
no Vale de Jequitinhonha, Integração, Jornal dos Trabalhadores da Empresa de Transporte Minas e Goiás, bem como do Jornal de Conselheiros de Saúde de Belo Horizonte, em 88 a 99, e do Jornal Conselho de Saúde de Brumadinho, 95 a 96. No cenário internacional, trabalhou no Peru entre 76 e 77, junto ao Centro Nacional de Investigação de Reforma Agrária, em projeto integrado e na área de produção de vídeos voltados à capacitação rural. Foi fundador e editor do jornal Tribuna, publicação e Associação de Defesa do Meio Ambiente, Desenvolvimento do Vale do Paraupeba. Valdir de Castro Oliveira sempre promoveu a educação, a memória e a valorização da cultura do povo de Brumadinho por meio de suas reportagens, pesquisas e obras literárias. Publicou o livro de poemas Requerem para Iotim, no qual narra de forma poética e sensível a vida da antiga comunidade do Iotim, instalação do Museu da Arte Contemporânea, na região e gradual desfalecimento daquela comunidade tradicional. Publicou também a obra Mídias Locais, História e Desenvolvimento de Brumadinho, em que aprofunda a trajetória histórica do município, destacando o papel fundamental das mídias, dos meios de comunicação locais e seu processo de desenvolvimento. Recentemente, preparava o lançamento de seu mais novo livro, voltado aos cuidados paliativos em saúde, retratando a sensibilidade e o rigor da luta das pessoas que necessitam de tratamento de hemodiálise. No dia 4 de janeiro de 2026, foi fragilizado pelos longos anos de tratamento diálítico. Valdir de Castro nos deixou. A saudade é imensa, mas permanecerá entre nós por meio de seu legado intelectual, cultural e humano, expresso nos inúmeros trabalhos escritos por esse grande brumadinhense, que tanto orgulho inspira a nossa cidade. Diante de tão irreparável perda, essa Câmara Municipal se manifesta sua solidariedade e profundo pesar, estendendo aos familiares e amigos de Valdir de Castro Oliveira as mais sinceras condolências, associando-se à dor de todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com sua sabedoria, sensibilidade e compromisso de bem comum. Brumadinho, 5 de janeiro de 2026, gabinete do vereador José Metódio Dornas. Em discussão a moção. Algum vereador quer se manifestar? Encerra-se a discussão. Em votação a moção. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a moção número 01, pela totalidade dos vereadores presentes. 11 votos. Retorno ao presidente Juca Dornas à mesa. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura da moção número 02 de 2026, de autoria do vereador Vanilson dos Santos Porfírio. Gabinete do vereador Vanilson dos Santos Porfírio Geada, moção número 02 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Brumadinho, por iniciativa do vereador Vanilson dos Santos Porfírio, vem, por meio dessa, apresentar moção de pesar pelo falecimento do ex-vereador Jaime Wilson de Oliveira, ocorrido no dia 11 de janeiro de 2026. Com profundo pesar, essa Casa Legislativa lamenta o falecimento do ex-prefeito, ex-vereador Jaime Wilson de Oliveira, homem público que dedicou parte de sua vida ao serviço da população de Brumadinho, exercendo seu mandato com compromisso, responsabilidade e respeito ao interesse coletivo. É importante frisar que Jaime Wilson foi vereador por 4 mandatos entre 1993 e 96, 97 2000, 2001 2004, 2009 2012, e de 2004 a 2008 foi vice-prefeito na gestão Tonico da Bruma, quando assumiu o mandato de prefeito no dia 28 de novembro de 31 de dezembro de 28 de novembro até 31 de dezembro de 2008. Jaime Wilson de Oliveira deixa um legado de trabalho e dedicação à vida pública e contribuição para o desenvolvimento do município, sendo lembrado por sua atuação firme, espírito comunitário e pelo apreço ao diálogo e à democracia. Que a presente moção de pesar sirva como reconhecimento público ao senhor Jaime Wilson de Oliveira pelos relevantes serviços prestados ao município de Brumadinho. Diante dessa grande perda, essa Casa Legislativa expressa seu profundo pesar e solidariedade, dirigindo aos familiares e amigos de Jaime Wilson de Oliveira as mais sinceras condolências, unindo-se à dor de todos que tiveram a honra de conviver, sua sabedoria, sensibilidade e dedicação ao bem comum. Brumadinho, 12 de janeiro de 2026, vereador Vanilson dos Santos Porfírio. Em discussão a moção. Algum vereador quer se manifestar? Presidente, bom dia
Quero cumprimentar o presidente, a mesa, os colegas vereadores, os funcionários da casa, visitantes. Eu tive o prazer de conhecer o Jaime, lá do Retiro das Pedras, e ele passou por vários mandatos aqui na Câmara. A pessoa conseguir os votos para representar a população não é fácil. Ele trabalhar e conseguir mais de um mandato, 2, 3 mandatos, 4 mandatos, não é fácil. E ele, em 2008, eu tive um encontro com o Jaime numa enchente que teve aqui em Brumadinho. E liderar um grupo de pessoas, quando se acontece uma enchente, acontece qualquer coisa, que existe maestria, que existe respeito, onde o interesse do seu ego não pode falar mais alto, e sim o bem-estar de todo mundo, essa pessoa tem que ser lembrada. E quem já contribuiu, de alguma forma, para a sociedade, e às vezes pela idade ele é esquecido, ou às vezes as pessoas às vezes não ter como tirar proveito da pessoa, e ele não ser lembrado, é muito triste, né? A gente vê aí vários policiais, a gente vê médico que já salvou tantas vidas, e pela idade ele é, às vezes, esquecido, mas por muitas pessoas que têm gratidão, é inesquecível as atitudes. Então, o Jaime é uma pessoa que, como eu, como todos os vereadores aqui, conhece muito, merece essa moção, e eu peço aos colegas vereadores que a gente possa estar aprovando essa moção. Obrigado, presidente. Mais algum vereador quer se manifestar? Encerra-se a discussão. Em votação a moção. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a moção número 02, pela totalidade dos vereadores presentes. 11 votos a favor. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura da moção número 03 de 2026, de autoria do vereador Vanilson dos Santos Porfírio. Gabinete do vereador Vanilson dos Santos Porfírio, Geada, moção número 03 de 2026. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve solicita que, após ouvir o soberano plenário dessa casa, se envie moção de pesar pelo falecimento de Maurílio Dias Jardim, ocorrido no dia 19 de janeiro de 2026, aos 57 anos de idade. Com profundo pesar, essa Casa Legislativa lamenta o falecimento de Maurílio Dias Jardim, cidadão brumadinhense que se destacou pela atuação firme e comprometida na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, tornando-se referência municipal na luta pela inclusão, acessibilidade e dignidade. Mesmo diante das limitações impostas pela falta de acessibilidade urbana, Maurílio manteve participação ativa no debate público, utilizando diferentes espaços para conscientizar a sociedade e cobrar políticas públicas voltadas à inclusão. Como presidente da Ampare, Associação para a Inclusão de Mulheres e Pessoas com Deficiência Brumadinho, contribuiu significativamente para o fortalecimento das pautas sociais do município. Maurílio Dias Jardim deixa um legado de compromisso social, perseverança e defesa dos direitos humanos, sendo lembrado de sua dedicação de construção de uma Brumadinho mais justa, acessível e inclusiva. Que a presente moção de pesar sirva como reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados a Brumadinho. Diante dessa grande perda, essa Casa Legislativa expressa seu profundo pesar e solidariedade, dirigindo aos familiares, amigos e todos que tiveram a honra de conviver com Maurílio Dias Jardim as mais sinceras condolências. Brumadinho, 21 de janeiro de 2026, Gabinete do Vanilson dos Santos Porfírio, Geada. Em discussão a moção. Algum vereador quer se manifestar? Presidente, já feito os agradecimentos, as conversas aqui, cumprimentos às pessoas, queria chamar até o Creitinho, que foi vizinho dele lá, para assinar junto essa moção, e falar e outros vereadores também que quiserem assinar também, tem o maior prazer. E falar do Maurílio, gente, é muito fácil. O Maurílio deveria servir de muito exemplo às pessoas, porque às vezes ele tinha as suas deficiências, mas não tinha limite. Era uma pessoa que ele debatia e queria que a inclusão virasse rotina na nossa vida, na nossa cidade de Brumadinho.
que a acessibilidade fosse colocada ao lado de todos os interesses e deveres e liberdades para nós. Então, pessoal, que ele sirva de exemplo para nós, que a gente possa pensar mais no próximo e, quando a gente apontar o dedo às vezes para fazer o interesse de todos, defender o interesse de todos, e não defender o interesse que possa servir só você, que possa ser julgamento, que possa ser condenação. E Maurílio sabia fazer isso. Ele veio por várias vezes nessa casa aqui para defender a inclusão social para todos. Tinha a Associação Ampare, e ele era uma pessoa que sempre que eu fui secretário de esporte, ele ia lá para ver, para pedir, para fazer direito das pessoas com o direito de inclusão social. Então é isso aí, e que a gente possa aprovar. E aí, Creitinho, o convite está aí, que ele é seu vizinho lá, que nem a gente conversou no dia que foi apresentada a moção aqui, e qualquer outro vereador que tiver, vai ser um prazer. Pela ordem, presidente. Ô, Giado, fiquei muito grato, tá, pelo convite, me assinar a moção junto com você, mas eu faço suas palavras a mim, realmente porque fazia numa cadeira de roda, muitos, ou talvez eu mesmo, não faz. Então, muita gente desfruta das coisas boas que ele lutou, conseguiu, entendeu? Pela administração da Amparo que ele fez. Talvez nem poucas pessoas sabem, eu fui um dos fundadores da Amparo, entendeu? Nós fundamos ela aqui em casa, aqui em cima, aqui, ó. Foi 7 pessoas. Então, eu fui um dos 7 a hora que começou, tudo começou. E ele, como é que fala? Ele administrou muito bem, lutou pela população até os últimos dias de vida dele. E nós foi criado muito junto. Nós temos uma história muito bonita. Se for contar tudo aqui, nós ficamos o dia inteiro. Mas eu quero parabenizar, tá? Então, conto com o apoio de todos os vereadores. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer ao vereador Giada, né, por colocar à disposição para os vereadores que queiram assinar junto a moção. Eu quero dizer a você, Giada, que eu quero assinar também. Falar do Maurílio, já falou tudo sobre ele, vereador Crentinho também. Eu quero dizer que ele esteve aqui na última audiência pública, né, dos PCDs, da inclusão, e aí nos comoveu, onde estamos seguindo os trâmites legais do elevador para essa casa. Elevador, se Deus assim nos permitir, será instalado este ano ainda para essa faixa, né, para essas pessoas, as pessoas mais idosas, para dar acessibilidade a essas pessoas. Maurílio, não tem palavras, eu fico meio mudo, porque a gente via a luta dele, e bom que isso vai seguir em nossas memórias. Mais algum vereador quer se pronunciar? Então, encerra-se a discussão. Em votação, a moção. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a moção 03 de 2026 pela totalidade dos vereadores presentes. 11 votos a favor. Presidente, se o senhor me conceder, eu queria entregar a moção que a gente foi aprovada aqui na casa para o Expressão Livre para o professor Carneirinho. Agora, nesse momento, pode? Sim, todos os vereadores aprovam também, por favor. Pessoal, só falar rapidinho aqui, Carneirinho tem a entidade de Expressão Livre. Eu, como fui secretário de esporte, sei o poder do esporte. Fazer esporte não é só falar, tem que realmente entrar para dentro e fazer e atender, independente de qualquer modalidade. Carneirinho é professor de capoeira e Muay Thai, né, Carneirinho? E ele não só aqui na sede, mas também em várias localidades do interior. Levar o que tem na sede para o interior
a gente merece o respeito, porque isso é sinal que toda a população, tanto sede como interior, merece ser bem tratada. E o esporte é um agente mágico, uma transformação na vida de qualquer ser humano maravilhosa. Então, Carneirinho, quero te agradecer por prestar um serviço à sociedade, porque esporte é vida. Cumprimento a todos, bom dia e a casa. Eu sou o mestre Carneirinho, mestre de capoeira, Éder Cristiano. A gente desenvolve um trabalho em 2014 com o Instituto Cultural Expressão Livre, aqui na cidade de Brumadinho. A gente trabalha com a inclusão social dentro do APAI, desenvolvendo um trabalho lá. E quando o Geada foi secretário também, um grande apoiador dessa causa. E hoje a gente tem essa moção, né? Só tenho a agradecer por isso a todos da casa que fez essa aprovação. E também quero agradecer pela indicação que o Instituto Cultural Expressão Livre, o Geada indicou projeto de utilidade pública municipal também, que a gente foi aprovado no ano passado. Então isso é muito importante para o esporte, né? Pegando um pouco da palavra do Caio, o esporte é vida. Então acho que a gente tem que olhar um pouco mais para o esporte. O esporte não é só futebol, o esporte é capoeira, o esporte é tudo que leva à saúde. Se tiver mais esporte, mais projeto, com certeza os hospitais vai estar menos pessoas lá. Então, só tenho que te agradecer, Geada, e falar com você que estamos juntos sempre. Conte comigo, conte com o Instituto, né, porque o Instituto não sou eu, o Instituto é várias pessoas que passam por ele. Agradecer minha diretoria e agradecer também ao APAI, né, pela diretora lá, Andréia. E é isso. Quem quiser mais conhecer, a gente tem as páginas, né, e temos os trabalhos que a gente desenvolve dentro de Brumadinho e outras localidades, não só aqui que o Instituto trabalha. A gente tem filial no Rio de Janeiro, em Pains, em Contagem. Então não é só aqui. E a gente pede a todos aí, encarecidamente, vamos olhar um pouco mais para a capoeira, né? É um patrimônio, um bem material aí. Teve, né, esse título. E eu agradeço a todos. Tenham um bom dia. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Carneirinho. E nós sabemos que o esporte tira não só as pessoas dos hospitais, mas tiram também os jovens, os adolescentes, né, da rua, e leva para um caminho que devemos seguir. Muito obrigado. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura da moção número 04 de 2026,
de autoria do vereador Daniel dos Reis. Moção número 04/2026, autor vereador Daniel Crentinho. Assunto: moção de repúdio à imprensa brasileira e internacional pela disseminação de informações inverídicas acerca do processo de reparação de Brumadinho pela mineradora Vale S.A. O vereador Daniel Crentinho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete à apreciação do plenário dessa Câmara Municipal, a presente moção de repúdio, nos seguintes termos: justificativa. Considerando a crescente veiculação de materiais jornalísticos, tanto do âmbito nacional quanto internacional, que distorcem a realidade fática vivida pela população de Brumadinho no que tange à execução do termo de acordo de reparação. Considerando que tais veículos de comunicação insistem em propagar a narrativa de que a reparação é um processo concluído ou de eficiência exemplar, ignorando sistematicamente a existência de milhares de cidadãos que ainda aguardam indenizações justas e que enfrentam a incerteza de jamais serem devidamente compensados. Considerando a gravidade das denúncias que apontam para um cenário de obras inacabadas, infraestruturas entregues sem funcionalidade e projetos que não atendem às necessidades reais dos atingidos, contrastando violentamente com a propaganda institucional e editorial que busca limpar a imagem da mineradora perante a opinião pública global, considerando que o papel da imprensa livre deve ser compromisso com a verdade e com a fiscalização do poder econômico e não a atuação como braço de relações públicas de imprensas que ainda possuem dívidas impagáveis com o povo mineiro, o repúdio, a Câmara Municipal de Brumadinho, por meio dessa moção, manifesta o mais profundo repúdio a todos os órgãos de imprensa que, de forma negligente e deliberada, ignoram o sofrimento das famílias e a paralisia das obras de reparação. Rechaçamos qualquer tentativa de varredura digital ou manipulação informativa que vise vender a imagem da Vale como uma empresa que cumpre o acordo com eficiência, enquanto o chão de Brumadinho ainda clama por justiça e conclusão das promessas firmadas. Que essa moção seja encaminhada às associações de imprensa e aos principais veículos de comunicação, para que tomem ciência de que representantes do povo de Brumadinho não aceitarão a substituição da realidade por narrativas de conveniência. Vereador Daniel dos Reis, Brumadinho, 23/1/2026. Em discussão a moção. Algum vereador quer se manifestar? Encerra-se a discussão. Em votação a moção. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a moção número 04 de 2026 pela totalidade dos vereadores presentes. 11 votos a favor. Passaremos agora à apreciação dos projetos constantes da pauta. Em discussão, em turno único, o projeto de lei ordinária número 220 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Ele estabelece normas para organização, manutenção e ordenamento da infraestrutura aérea e subterrânea, utilizada para a prestação de serviços de internet no município. O projeto recebeu o parecer favorável das comissões pertinentes na forma original. Algum vereador quer se manifestar? Presidente, pela ordem. Com relação a esse projeto, eu acho de extrema importância e fico extremamente feliz e satisfeito por o Executivo ter apresentado esse projeto. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que é uma luta que desde 2024, na antiga gestão, eu venho falando sobre esses cabos de internet no município de Brumadinho, fiz alguns vídeos, mostrei algumas coisas, fiz algumas denúncias. Na antiga gestão, fiz reunião com o prefeito, na época, fiz reunião com o secretário de obras, e a gente conseguiu, assim, algumas coisas, alguma evolução com a CEMIG. Na atual gestão, ainda já me reuni com o prefeito várias vezes, com o Pedro, secretário de planejamento, a gente conversou muito a respeito, a gente iniciou um trabalho com a CEMIG, fazendo uma limpeza ali no centro, mas foi muito incipiente, a gente não conseguiu dar
dar vazão a esse trabalho, porque a CEMIG justifica que não tem mão de obra para fazer. Eu tenho conversado muito com o Pedro, então uma das condições que o Pedro colocou é, na verdade, sistematizar, punir e regulamentar as empresas que prestam serviço de internet no município para que elas sejam responsáveis pela manutenção, limpeza e destinação desses cabos, porque e não é um problema só de Brumadinho, a Minas Gerais inteira vive esse problema. A gente que acompanha as redes sociais e as mídias, os jornais e tudo mais, a gente vê que Minas Gerais inteira sofre por esse problema. É um problema muito complicado, porque é um problema que ele degrina a imagem do município por poluição visual e causa risco à população também. Nessas andanças minhas aí, vendo todos esses problemas que tem de cabos de internet, foi relatado várias pessoas que embolaram o cabo ali e caíram, os pés do cabo ali caíram, machucaram e tal, enfim. Então, é uma satisfação muito grande saber que esse projeto foi aprovado na reunião de comissões e a gente deve aprovar esse projeto aqui. Peço aí aos nobres pares que aprove esse projeto, que vai ser de extrema importância a regulamentação, a fiscalização, a destinação e punição dessas empresas que prestam serviço em Brumadinho e não conseguem dar manutenção nos cabos. Também eu quero parabenizar o executivo por esse projeto. Eu fui criador de um projeto desse também, aí comunicou comigo, falou que tem uns reajustes, e hoje o projeto está aí, então eu fico muito grato. Bom. Mais algum vereador? Entendo o Denilson. Esse projeto é um projeto que vem de encontro à nossa realidade, né? Visualmente, é uma cidade feia, com tantos cabos, e quando esses cabos não estão arrebentados, caídos, jogando o motociclista no chão, trazendo acidente às pessoas que transitam. Então, é necessário que tenhamos cabos, sim, é necessário que tenhamos uma boa internet, hoje é isso aí, mas é preciso ter responsabilidade, é preciso que o prefeito, né, o executivo, olhe mesmo para essa finalidade, que Brumadinho precisa ser visualmente mais bonita, e que acidentes não aconteçam, e que as pessoas que usem os cabos, né, as empresas, que tenham mais responsabilidade também. Encerra-se a discussão. Em votação em turno único, o projeto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto 220, pela totalidade dos vereadores presentes na forma original. 11 votos a favor. Em discussão, em turno único, o projeto de lei ordinária número 08 de 2026, de autoria do vereador Itamar Franco. Ele dispõe sobre a denominação de uma creche situada no distrito de Aranha. O projeto recebeu parecer favorável das comissões pertinentes, na forma original. Algum vereador quer se manifestar? O senhor Itamar hoje não está presente. Senão, com certeza, ele teria um grande orgulho em falar sobre esse projeto. Mas, com certeza, todos os pares dessa casa aprovou na reunião de comissão, e hoje a gente conta com o voto de todos. Então, encerra-se a discussão. Em votação em turno único, o projeto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto 08 de 2026, pela totalidade dos vereadores presentes na forma original. 11 votos a favor. Em discussão, em turno único, o projeto de lei ordinária número 09 de 2026, de autoria da mesa diretora,
ele altera apenas uma expressão no anexo 2 da lei do plano de cargos da Câmara. O projeto recebeu parecer favorável da mesa, na forma original. Algum vereador quer se manifestar? Presidente, pela ordem. Pois não? Bom dia a todos. Eu queria pedir um intervalo de 5 minutos para a gente reunir na sua sala os vereadores, para a gente discutir esse projeto. Seria possível? Sem problema. É importante que conversamos sim e que seja aprovado. Eu peço aos vereadores, a todos os colegas. Podemos sim. Pois Joia, não. obrigado. Viu?
Senhores vereadores, por favor, seus lugares. Senhores vereadores, então, retornando à reunião ordinária. Conforme fizemos a reunião agora, interna, fica decidido que vamos tirar de pauta o projeto 09 de 2026 até a próxima reunião. E vamos para adequação, vamos adequar, e fica, então, retirado de pauta o projeto 09 de 2026 até a próxima reunião. Senhores, encerrada a deliberação sobre as matérias da pauta, solicito ao secretário da mesa que proceda à chamada final dos senhores vereadores. Chamada final. Vereadores. Presidente José Metódio Dornas. Presente. Vice-presidente Maximiliano Franco Maciel Figueiredo. Presente. Secretário Adenilson Gama, presente. Adriano Gustavo Ferreira Diniz. Adriano. Presente. Silvonei Silva Tavares. Presente. Daniel dos Reis. Presente. Enes Rodrigues de Faria. Manda no WhatsApp que nós estamos em reunião. Tamar Franco Caetano, justificado. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. Márcio Roberto Lopes de Souza. Presente. Valci Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Vanilson Santos Porfírio. Presente. Onze 12 vereadores presentes nessa reunião. Então, agora, nós vamos seguir para uma reunião interna lá na sala de reuniões com os senhores vereadores. Então, nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente reunião, agradecendo a todos pela presença nesta casa, bem como aos internautas que nos acompanharam. Um bom dia a todos, e com as bênçãos de Deus, saúde e paz a todos.